Em nome de Deus, declaro aberto a reunião ordinária da Câmara Municipal de Ribeirão Vermelho, Minas Gerais. Boa Senhor noite, secretário, leitura da ata da reunião anterior. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, visitantes. Aos 3 dias do mês de junho de 2019, às 19 horas, o plenário vereador Walter Marques, na Avenida Antônio Rocha, 308, realizou-se a 99ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ribeirão Vermelho, Minas Gerais, legislatura 2017-2020. Sou o presidente do vereador Danilo de Andrade Torino, onde estiveram presentes os seguintes vereadores: Celeste Claré de Jesus Cortes, Daniel de Santos Ferreira, Renan Tadeu Cantão, Roberto Carlos Venâncio, João Marcos da Gama, João Luiz de Oliveira, Leandro Marques e Ronaldo Fernandes. Depois da leitura bíblica, seguida de orações habituais, o presidente declarou aberta a reunião. Leitura do ofício recebido, ofício 231, do gabinete 2019, em resposta ao ofício 131, mês da Câmara 2019. Gostaria de comunicar que irei a esta igreja casa com imenso prazer, porém sugiro que possa comparecer no dia 17 de 6 de 2019, onde também apresentarei o fechamento do primeiro quadrimestre de 2019, fazendo com que a minha visita seja mais proveitosa. Ana Cristina, secretária municipal de saúde. Ofício 227 do gabinete 2019, solicitar a disponibilização do prédio da Câmara Municipal para a realização do encontro de discussão de ações de proteção e defesa civil no município, com a participação da empresa Aliança Energia, atual administradora da usina do Funil. Nessa ocasião, serão apresentadas e esclarecidas ações que a empresa Aliança Energia vem desenvolvendo para que a mesma esteja em conformidade com as leis 2068-2012 e 2364-2010, que tratam da segurança das barragens. Altiero Dinan Moreira, chefe de gabinete. Tal encontro será dia 6 de junho de 2019, às 18h30. Ofício 228 do gabinete, encaminhamento de declaração de inadequação financeira orçamentária que acompanha o impacto orçamentário e financeiro referente ao projeto de lei complementar 1003/2019. Ofício 146 da mesa da Câmara, encaminhamento de documentos ao seu promotor referente ao requerimento 11/2019 do vereador Ronaldo Fernandes, não atendido até a presente data. Leitura de convite. Seminário Reforma Política, PEC, prorrogação do mandato, proposta, nova previdência e as principais tramitações que impactam os municípios. Dia 6 e 7 de junho, a partir das 8 horas, no Centro Universitário UNA, em Belo Horizonte. Convite para participar de uma apresentação às autoridades de segurança pública e privada de uma solução inteligente integrada ao sistema da PMMG e ao Helios, dia 6 de junho de 2019, às 19 horas, no Lava Shopping, Lavras, Minas Gerais. Leitura de pedido de exoneração do servidor e portaria 05/2019. Artigo 1º, exonerar o pedido do servidor Hugo Venâncio Alvarenga da Silva, do cargo de serviços gerais, nomeado pela portaria no 12/2018. Artigo 2º, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Proposições de vereadores, indicações 13 e 14, da vereadora Celeste Claré de Jesus Cortes. Requerimento 26, vereador Ronaldo Fernandes. O senhor presidente colocou para apreciação no plenário, todos foram favoráveis. Segunda parte, tramitação de projetos, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas ao projeto de lei complementar número 03/2019, dispõe sobre reajuste do vencimento dos funcionários do Magistério Público de Educação Básica, nos termos da Lei Federal número 11.738/2008 e da outra providência. O senhor presidente colocou parecer para apreciação no plenário, todos os vereadores foram favoráveis. O projeto foi encaminhado para a Comissão de Serviços Públicos Municipais para emitir parecer sobre a questão. Entrada de projeto. Projeto de Lei nº 04/2019 dispõe sobre diretrizes para a elaboração da execução da Lei Orçamentária 2020 e das outras providências. Após a leitura do estado do projeto, o senhor presidente encaminhou para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para emitir parecer no prazo regimental. Projeto de Lei Complementar Municipal nº 05/2019 dispõe sobre a instalação de forte anteparo metálico e dispositivo de segurança com nebulização de fumaça nos locais onde se encontram caixas eletrônicos dos estabelecimentos bancários, cooperativos de crédito, conforme especifica, e das providências. Após a leitura do ofício da vereadora Celeste Claré de Jesus Cortes, solicitando que o citado projeto seja apreciado pelas comissões permanentes da Casa, de acordo com o pedido de urgência do Executivo Municipal. O senhor presidente, com a palavra, coloca o ofício em apreciação no plenário, todos foram favoráveis. A vereadora Celeste Claré de Jesus Cortes, como presidente das comissões conjuntas, marcou a reunião para dia 4 de junho, às 17 horas. O vereador Roberto Carlos Venâncio, por motivo de trabalho, solicitou permissão para se ausentar da reunião.
O senhor presidente consultou o plenário, todos foram favoráveis. Terceira parte. Oradores inscritos. O senhor presidente da Aníbal Torino cumprimentou a todos, iniciou dando ênfase na questão do Banco Itaú, disponibilizar o caixa eletrônico para os clientes das 9 às 18 horas, durante a semana e no final de semana ficar 24 horas fechado. Relembrou a todos que os ofícios originais, em resposta ao ofício da mesa solicitado em reunião, ficam com os vereadores, e o presidente chega com todas as cópias para dar ciência do recebimento e depois arquivar. Sendo assim, falou para o vereador Ronaldo que a senhora prefeita havia sim respondido o seu requerimento número 11, 2019. Na parte, o vereador Ronaldo esclareceu que, apesar de ter checado a resposta para o requerimento 11, 2019, faltou resposta para o item segundo do mesmo. E essa resposta foi reiterada por meio de ofício da mesa. Já tem mais de 30 dias e a resposta ainda não foi enviada. O senhor presidente finalizou dizendo que este ano está sendo muito difícil para essa casa, mas que, com a ajuda de Deus, chegará até o fim do ano com sucesso. Desejou boa noite a todos. O vereador João Márcio da Gama cumprimentou a todos, solicitou o ofício da mesa diretora para a prefeita municipal que, junto ao setor responsável, informe se a placa de proibido estacionar em frente à igreja presbiteriana na Avenida Dr. Nilson Lasmar é válida. Em caso negativo, solicita a retirada da mesma. Como presidente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, marca a reunião para emitir parecer referente ao projeto de lei complementar no 003/2019, para dia 4 de junho, às 16 horas. Desejou boa noite a todos. O vereador Renan Tadeu Cantão cumprimentou a todos, fez leitura de ofício e resposta. Ofício 120, mesa da Câmara, para a Prefeita Municipal, que junto ao setor de obras faça a manutenção na estrada rural próxima à ponte sobre o córrego São Domingos, mais precisamente próximo à usina do Funil. Justifico, pois a mesma se encontra com alguns buracos causando risco. Resposta ao ofício 120. Os trabalhos de recuperação de estradas rurais já foram iniciados, a princípio, priorizando alguns pontos de interesse social e dando continuidade a esse trabalho, iremos atender a presente indicação. Marcelo Henrique Pato Graciano, secretário de Infraestrutura, comunicou que compartilhou através de rede social o início ao mutirão de combate à dengue no bairro Engenho de Serra. Agradeceu e parabenizou a vigilância sanitária juntamente com a Secretaria de Saúde pelo atendimento à sua solicitação e pediu apoio da população nessa tarefa. Falou que irá pela terceira vez enviar uma indicação sugerindo algumas melhorias na guarita e implantação de sistema de câmara e de TV. Finalizou se despedindo do ex-servidor Hugo, desejando boa sorte em sua nova carreira. Desejou boa noite a todos. O vereador Joel Luiz de Oliveira cumprimentou a todos, fez leitura do pedido e resposta, ofício 125, a mesa da Câmara, para a Prefeita Municipal. Em atendimento à solicitação do vereador Jorge de Oliveira, conforme pedido do verbal em reunião ordinária dia 13 de maio de 2019, junto ao setor responsável, os informes se foi feito o levantamento do valor da obra de recuperação da canalização da rede de esgoto da rua Bilhão Rodrigues Pato, bem como se tem previsão para início e execução da mesma. Resposta ao ofício número 125. Informe que foi feita uma edição preliminar, mas o custo total ainda não foi levantado. Ainda existe uma data formalizada para a execução. A obra está prevista para ser iniciada no segundo quadrimestre de 2019. Secretário Municipal de Infraestrutura, Marcelo Henrique Pato Graciano. O vereador, como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, marca a reunião para dia 5 de junho, às 17 horas, para emitir parecer o projeto de lei número 004/2019, que dispõe sobre a diretriz para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 2020 e da outras providências, a LDO. Deu boas-vindas à nova funcionária Emily e desejou que o ex-funcionário Hugo, juntamente com sua família, seja muito feliz em sua nova empreitada. Fez comentários a respeito do início das obras no estado rural que liga Ribeirão Vermelho ao usina do Funil. Fez comentários sobre o pedido nesta noite do vereador Ronaldo Fernandes sobre o percentual da folha de pagamento, percebendo que neste pedido não tinha o pedido do percentual acumulado, pois o vereador também está sendo cobrado pelos funcionários. Diante disso, solicita à minha diretora um ofício sobre o percentual da folha de pagamento acumulado, referente aos meses de abril de 2018, 2019 e maio de 2018 e 2019, e as receitas dos seis meses. Lembrou aos vereadores que o senhor José Venâncio Geleia, pai do vereador Roberto Carlos Venâncio, irá passar por uma cirurgia na quarta-feira. Pediu para que Deus ilumine os médicos para que façam o que for melhor por ele. O vereador agradeceu ao senhor presidente pelo uso da palavra esta noite, desejou boa noite a todos. Que Deus nos ilumine e proteja. Pedindo muita saúde e paz para todos nós. O vereador Celeste Clara de Jesus Cortes cumprimentou a todos,
trouxe ao plenário informações passadas pela senhora prefeita. Primeira, o material da reforma do telhado da quadra da Lopes será entregue amanhã e que demorou um pouco para chegar, porque estava em processo licitatório. Segundo, foi solicitada à Secretaria de Saúde a terceirização, em parênteses, uma van do serviço de locomoção dos pacientes de tratamento da hemodiálise. Relatou que está chateado com a empresa culpada por não solucionar o problema de uma placa de concreto sobre um bueiro na rua Abílio Rodrigues Pato, especificamente próximo à entrada do bairro Moreiras. Disse que já fez vários telefonemas para a empresa e ainda não teve sucesso em sua solicitação. Desejou a ex-servidor Hugo muito sucesso nessa nova etapa. Deu boas-vindas à nova funcionária Emily. Desejou boa noite a todos. O vereador Daniel de Santos Ferreira cumprimentou a todos. Iniciou fazendo leitura e comentários referente à resposta de sua indicação número 5, de 2019. Falou também que iniciou no município um trabalho preventivo contra a dengue e o setor de infraestrutura está apoiando na parte de transporte dos materiais. Terceiro comentário sobre a VLI, que disse que foi procurado por um cidadão que perguntou se o município recebe algum recurso dessa empresa para usar o espaço urbano. Requeriu da assessora jurídica, doutora Isa, informações referentes a esse assunto. Desejou boa noite a todos. O vereador Leandro Marques. Requeriu do presidente com permissão para fazer o uso da palavra sentado. O senhor presidente autorizou. Comentou a todos. Fez leitura do ofício 023 do gabinete em resposta ao ofício 123 meses da Câmara. Atualmente existe um maior controle de liberação desse material. Se necessário, um estudo prévio e preparação do solo do local onde será utilizada a MOAF. No entanto, esse estudo deverá conter informações sobre a quantidade necessária para executar o serviço e, posteriormente, junto com a companhia Arteris S.A., será autorizada a retirada. Marcelo Henrique Pato Graciano. Solicitou a reiteração do ofício 64 do mês da Câmara, que proceda o serviço de reposição das telhas do galpão de baldeação localizado na estação ferroviária, reiteração da indicação número 1, 2017, que proceda a colocação de quebra-mola nas seguintes ruas: Abílio Rodrigues Pato e toda a sua extensão, nos pontos que se julgar necessário. Nossa Senhora Aparecida, mediações da Praça Donizete Gomes, em frente à residência número 189, e finalizou dizendo que dificilmente tem uma proposição ou um ofício atendido pelo Executivo. Desejou boa noite a todos. O vereador Ronaldo Fernandes cumprimentou a todos, iniciou comunicando ao plenário os valores das passagens aéreas e de volta referente a 2 viagens, senhora prefeita, para Brasília, quais sejam: primeira, R$ 953, participação na 21ª Marcha em Defesa dos Municípios, de 22 a 24 de 5 de 2018, totalizando R$ 4.518, com a inclusão das despesas com inscrição, hospedagem, alimentação e táxi. E segunda, R$ 1.140 para audiência no Ministério do Turismo, de 11 a 14 de 2 de 2019, totalizando R$ 3.137, com a inclusão das despesas com hospedagem, alimentação e táxi. O vereador também comunicou as respostas executivas referentes ao evento de inauguração do Centro de Referência da Mulher, que são: primeiro, despesas realizadas, publicidade sonora, R$ 330, placa em ACM, com letras vazadas em acrílico e iluminação interna, medindo 3,80 por 1, R$ 2.300, placa em ACM com letras vazadas em acrílico e iluminação interna, medindo 1,50 por 75, R$ 630. 8 placas de identificação de portas, R$ 120. Sonorização, R$ 450. E 600 kits de lanches, R$ 2.335. Segundo, valor total da obra, da reforma do posto de saúde, R$ 129.985. Terceira, valor total dos mobiliários adquiridos para esse centro, R$ 185.519. E quarta, justificativo para alteração da denominação, passando de Centro de Referência da Mulher, Terezinha Ramalho Mendonça Lasmar, conforme lei municipal, para o Centro de Referência da Mulher e Centro Fisioterápico, professor Terezinha Mendonça Lasmar. Informou o executivo que o nome oficial desse centro está na placa colocada no interior do prédio, no qual está descrito Centro de Referência da Mulher, Terezinha Mendonça Lasmar. Comentou então o vereador que não há nada que comprove que a placa colocada no interior do prédio é a oficial, mas mesmo que fosse, tanto a placa interna quanto a placa externa denominam-se esse centro de forma errada. Acrescentou que, como forma de complementar esse assunto, inclusive devido à ausência de algumas informações, o vereador requeriu ao senhor presidente que enviasse ofício ao Poder Executivo solicitando o seguinte: primeiro,
documentação referente às despesas com brinquedos infantis, homenagens, fotos, filmagem e reportagem. E segundo, portaria das cotações de preços, notas fiscais e comprovantes de pagamento referentes à aquisição de mobiliários e equipamentos de forma individualizada. O vereador também comentou que as placas colocadas para determinar o hospital, laboratório do hospital, velório, creche, PSF, são todos confeccionados com material muito simples e barato. No entanto, talvez por causa do nome, foi gasto o valor de R$ 2.300 para adquirir apenas uma placa para o ser referência da mulher. O vereador completou dizendo que o agente público tem que tratar tudo com a maior impessoalidade possível, ou seja, com igualdade de direitos e tratamentos, acrescentando que levará essa questão adiante. Para finalizar, comunicou que o CISLAB informou que o valor inicial da dívida com o município, cobrada judicialmente, é de R$ 65.767,50, e o valor atualizado é de R$ 131.712,46, e que essa dívida é proveniente de débitos anteriores à data de 28 de novembro de 2013. O vereador, então, com o objetivo de esclarecer melhor esse assunto, pediu ao senhor presidente que enviasse ofícios lábios solicitando o seguinte. Primeiro, período exato da inadimplência do município de Arena Vermelho, ou seja, data inicial e final em que não foram efetuados pagamentos pertinentes. E segundo, esse débito cobrado judicialmente refere-se ao não pagamento de quais serviços prestados pelo CISLAB. Desejou boa noite a todos. O senhor presidente comenta que, sob informação dada pela líder da prefeita, em que a prefeitura irá terceirizar o transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodiálise, do qual foi objeto de sua indicação, para resolver o problema de transporte na reunião anterior. Voltou a pedir providência à Secretaria de Obras no sentido de se fazer operação tapa-buracos e bueiros na rua Antônio Monteiro da Sé. O senhor presidente comunicou a seguinte ordem do dia: ofício, correspondência, tramitação e entrada de projetos e proposições de vereadores. Agradecer ao presidente de todos, nada mais a tratar. Em nome de Deus, declarando encerrada essa reunião. Para constar, eu, Daniel de Santos Ferreira, primeiro secretário da mesa, lavei o presente ato que lida, discutida e assinada por todos que a aprovarem. Em discussão, a ata da reunião anterior. Primeira parte da reunião, leitura de ofícios, correspondências. Veio no meio de uns ofícios da prefeitura, caros colegas. Lá no meio, veio por um acaso um ofício aqui, mas eu creio que veio parar aqui por engano. Mas nós não vamos nem constar em ata não, porque esse ofício é com relação a... É um ofício, não é ofício, é um comunicado para todos os contribuintes de IPTU. Ele veio no meio aqui, nós só vamos dar ciência para todos os plenários. Eu creio que todo mundo aqui recebeu em casa, mas não vamos constar em ata não, porque veio no meio dos ofícios lá da prefeitura, que a secretária da Câmara aí me disse. Prezado contribuinte, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Vermelho, através da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e Controle Interno, solicita a todos os contribuintes que compareçam à sede da Prefeitura para um recadastramento do banco de dados do sistema de emissão de guias. Justifique-se tal solicitação com base na ausência de alguns dados de contribuintes que acarretam atraso e inviabilidade da emissão de guias do IPTU. O período para esse recadastramento é do dia 20 de maio, segunda-feira, até 30 de agosto, sexta-feira, das 12 às 17 horas. Próximo ofício. Ofício 241 do gabinete, assunto: parabenização pelo êxito do encontro da implantação das ações preventivas da Aliança Energia. Aos cuidados da Lina da Torino, presidente da Câmara Municipal. Senhor, com nosso sério cumprimento, venho através dele parabenizar esta igreja casa pela recepção e realização do encontro para a implantação das ações preventivas relacionadas à barragem de usina de elétrica do Funil, na data de 6 de junho de 2019, juntamente com o Consórcio Aliança, Defesa Civil Municipal e Estadual, Corpo de Bombeiros e Prefeitura Municipal. Na oportunidade, me agradecer a presença do excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, senhor Danilo da Torino, da nova vereadora Celeste Jesus Cortes, por ocasião da reunião realizada no dia 5 de junho de 2019, na Prefeitura Municipal, para o planejamento de todo o encontro. Aproveito também para agradecer ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal e dos novos vereadores Renan Tadeu Cantão e Ronaldo Fernandes pela participação ativa no feio do encontro. Sem mais pelo momento, e certo sua compreensão, despedimos-nos. Atenciosamente, Ana Rosa Venâncio Lasmar, prefeita municipal. A reunião aqui com o Consórcio Aliança e Defesa Civil na quinta-feira. Reunião produtiva, creio que os vereadores irão comentar no grande expediente. Semana passada foi lido na reunião o ofício 146, que a mesa da casa ia enviar à promotoria.
Nele está escrito que sem efeito, porque a assessoria da casa me parece que com o vereador Ronaldo deve se pronunciar aí nos oradores escritos sobre o determinado ofício aqui que não foi enviado à promotoria de justiça. Gostaria que o senhor Ronaldo depois se pronunciasse oficialmente. Ofícios de resposta para os vereadores, todos têm aí, né? Dessa semana veio para o João Márcio, vereador João Márcio, tem aí original. Um para o vereador Ronaldo Fernandes, também tem original aí. Tem cópia aqui, ó. Vereador, faz favor, Emily, sabe, tira a cópia, vereador Ronaldo, por favor. Nele está alguns outros ofícios que o presidente da Câmara enviou. Então, tudo que é referente ao vereador Ronaldo, faz favor, Emily. Ofício do vereador Jorge Luiz, ofício 237, confere, tem aí, vereador? Isso aí é arquivo da propositura de vereadores, indicação número 3, vereador Renan Cantão. Sou secretário, faça a leitura. Indicação 3. Indica-se ao prefeito municipal, ouvido o plenário, seja implantado o sistema de câmeras de TV na guarita municipal. Faça a solicitação para que os funcionários públicos que trabalham naquele local tenham melhores condições de trabalho, podendo assim monitorar próximo aos semáforos e também a parte interna da ponte rodoviária, tudo por uma TV instalada no interior da guarita, tendo em vista que hoje os funcionários não conseguem ter visão do que se passa dentro da ponte e, com a instalação desse sistema, trará mais segurança a todos. Vereador Renan. Falar sobre sua indicação, vereador? Sim, presidente. Eu comentei, né, na semana passada, até comentei que o vereador Ronaldo fez uma indicação também pedindo algumas melhorias, e essa indicação a gente vem apresentando ela e tentando, né, obter sucesso aí ao longo desse mandato. Já apresentei ela em 2017, 2018, agora estamos repetindo e acho que ficou bem claro, acho que todos os companheiros entenderam, isso aí é para dar uma melhor condição de trabalho para os servidores lá. Né? Acho que qualquer um, se chegar em qualquer guariteiro que trabalha lá, ele não tem condição de ver o que se passa no interior da ponte. Se vem uma pessoa, entra uma pessoa, apesar de ter a passarela ou algum a cavalo, senta, ele não sabe se pode estar soltando, né, um carro ou poderia segurar. Então, eu creio que isso aí ajudaria muito no bom andamento do serviço deles lá. É isso aí, muito obrigado, presidente. Por nada. Todos aprovam a indicação número 3, vereador? Aprovado, será enviado ao chefe executivo. Próximo requerimento número 27, do vereador Ronaldo Fernandes. Que encaminha a Câmara Municipal para conhecimento e divulgação, cópia da documentação pertencente ao processo licitatório número 06, dispensa de licitação número 13, de 2019, serviço de reparo da estrutura metálica da cobertura da quadra Adão Passo Lopes, exceto o contrato número 040, 2019, e da ratificação de dispensa de licitação. Vereador Ronaldo. Vereador, falar sobre o seu requerimento. Como foi aqui dito pelo vereador Celeste na semana passada, na última reunião ordinária, inclusive as obras lá de reforma do telhado dessa quadra, né, Adão Passo Lopes, já está em andamento. Então, isso aí é para tomar conhecimento de tudo que foi adquirido, quais as firmas que participaram da cotação de preço, quais materiais que foram adquiridos, e exceto disso aí, o contrato, né, já firmado com a firma vencedora desse processo, e da ratificação de dispensa de licitação, porque esses dois documentos já estão disponíveis no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura. Então, são só os demais documentos aí para a gente estar aí fiscalizando essa parte aí de licitação, ok? Obrigado. Todos aprovam o requerimento do vereador? Aprovado, será enviado ao executivo. Parecer de comissão ao projeto de lei complementar 003. A Comissão de Serviços Públicos Municipais, em análise do projeto de lei complementar 003, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos funcionários do Ministério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal número 11.668/2008 e da outras providências, constatou que o referido projeto está em consonância com as legislações vigentes, que não existe óbice para sua tramitação e aprovação nos termos no que foi redigido, pela sua aprovação. Pela vereador Walter Marques, 4 de junho de 2019, João Marcos da Gama, presidente, Renan Tadeu Cantão, relator, e Roberto Carlos Venâncio, membro. Vereador Roberto Carlos emitiu parecer ao projeto de lei de reajuste de vencimentos profissionais, né? Assinou o parecer junto, esperei, se tiver, a hora que estava presente no plenário, tem discussão, o parecer da comissão. Comissão de Serviços Públicos Municipais. Presidente, vereador João Márcio,
Renan, relator. Roberto Carlos, membro. Todos aprovam o parecer da comissão? Aprovado. Presidente, Próximo. Pois não. uma matéria que exige uma certa urgência, de acordo com o pedido da Executivo, que o requer da Sua Excelência, constando o plenário, é lógico, né? Uma pelas três, nesse projeto. O vereador Daniel solicita, na reunião de hoje, uma votação valendo pelas três. Todos os vereadores aprovam? Aprovado. Gostaria de pedir ao presidente dessa casa que apresente a redação final ainda nessa reunião desse projeto. Vereadora Celeste solicita do plenário que se apresente a redação final ao projeto 003 na reunião de hoje. Todos os vereadores são favoráveis? Aprovado. Nós iremos, então, apresentar a redação final ao projeto, sem emendas, sem alterações, né? Pediu nosso efetivo secretário que faça a leitura da redação final. Redação final do projeto de lei complementar municipal número 003 de 2019. A prefeita municipal de Grão Vermelho, Ana Rosa Lasmar, nos distribuições legais, conformidade com a lei orgânica municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Grão Vermelho aprova e eu, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder ao reajuste dos vencimentos mensais dos profissionais do Ministério Público, da Educação Básica do município de Grão Vermelho, no âmbito do Poder Executivo, referidas no artigo 5º, inciso 2 da Lei Complementar Municipal número 107, de 2012, que dispõe sobre os planos de cargos, carreiras, vencimentos e remuneração do profissional do Ministério da Educação Básica Pública do município de Grão Vermelho, Minas Gerais, e de outras providências, no percentual de 4,17%, nos termos do disposto da Lei Federal 11.768/2008. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a apurar, empenhar e proceder ao pagamento dos eventuais créditos aos funcionários do Magistério, decorrentes da aplicação da presente lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei ocorrem por conta de dotações orçamentárias próprias constantes no orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei tem vigor na data de publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2019. Revogado disposições de contrário. O vereador Walter Marques, 10 de junho de 2019. Alexandre Torino, presidente da Câmara Municipal. Conforme dito, sem emendas, sem alterações, todos aprovam a redação final do projeto? Amanhã será encaminhado ao Executivo em forma de proposição de lei, não é isso, doutora? E com muita satisfação, né, com o empenho de todos os vereadores, diga-se de passagem, né, que nós aprovamos o referido projeto aqui, com a participação de todos os vereadores, volto a repetir. Correto? Amanhã a presidência irá encaminhar para o Executivo. Doutora Isa, amanhã, por favor, os termos a ser usados em forma de encaminhamento, passar para a Ana Carolina e para a Prefeitura. Correto? Também está em tramitação na casa a Lei de Diretriz Orçamentária para o ano 2020 da outras providências. Já temos parecer da Comissão de Legislação. Senhor secretário, faça a leitura, por favor. Parecer. A Comissão de Legislação, Justiça e Cidadão em análise do projeto de lei número 004/2019, que dispõe sobre diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020 e das providências. Autoria do Executivo Municipal. A LDO é um instrumento estabelecido na Constituição Federal para fazer ligação entre o PPA e a LOA, tendo como objetivo, primeiro, o estabelecimento dos parâmetros necessários à alocação de recursos no orçamento anual, de forma a viabilizar, na medida do possível, atingir as diretrizes, objetivos e metas estabelecidos e que foram priorizados no PPA, sendo que, após análise, essa comissão manifesta pela regularidade da matéria que cuida das ações prioritárias e as respectivas metas da administração pública municipal para o exercício 2020. Sendo assim, a comissão manifesta favorável à tramitação do projeto e aprovação da matéria. Jorge de Oliveira, presidente. Renan Tadeu Cantão, relator. Daniel dos Santos Ferreira, membro. Todos aprovam o parecer da comissão? Aprovado. O projeto passará para a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Presidente, vereadora Celeste. Relator, Leandro. Membro, Ronaldo Fernandes. Vereador Ronaldo. Está de posse da comissão. Se quiser marcar a reunião agora ou na palavra no grande expediente. Podemos marcar a reunião? Quinta? Quinta-feira, 17 horas. Tá bom para o senhor? Então está marcado quinta-feira, quinta às 17 horas. Senhor secretário. Projeto também já com parecer de comissão, aliás, de comissões conjuntas, né, da casa.
É o projeto de lei complementar número 005/2019, autoria do Executivo. Secretário, faça a leitura do parecer, por favor. As comissões permanentes, reunidas conjuntamente, em análise do projeto de lei complementar municipal 005/2019, que dispõe sobre instalação de forte anteparo metálico e dispositivo de segurança com nebulização de fumaça nos locais onde se encontram caixas eletrônicos dos estabelecimentos bancários, cooperativas de crédito, conforme especifica, e das providências. Emite parecer favorável, opinando pela aprovação do projeto por encontrar-se em conformidade com a legislação vigente. Essa é a eclesiástica de Cortes, presidente, Daniel Santos Pereira, relator, e os demais assinam como membros. Todos os vereadores reuniram em comissões conjuntas, todos aprovam o próprio parecer? Aprovado. Próxima reunião, iniciaremos votação do mesmo. Findando a primeira e a segunda parte da reunião, já vamos diretamente para a terceira parte da reunião da Câmara, que é oradores inscritos. Vereador Roberto Carlos solicita, na terceira parte, a ausência do plenário por motivos particulares. De trabalho? Por motivo de trabalho, se ausentar da terceira parte. Vereador Roberto Carlos. Todos aprovam? Todos? Aprovado, viu, vereador? Vereador Leandro solicita também se ausentar da terceira parte por motivos de trabalho, por motivo de força maior. Todos aprovam? Aprovado também, vereador. Por nada, vamos iniciar os oradores inscritos. Primeiro vereador usar a tribuna hoje, vereador João Márcio da Gama. Boa noite. Boa noite. Eu pedi para... Vou ler aqui. O ofício, que foi número 129, a qual, para a prezada prefeita, pedindo que gostaria de saber qual o ponto positivo para o município em que os servidores municipais e agentes públicos participaram do 36º Congresso Mineiro de Municípios. Então, vou estar dando a resposta aqui. Com os meus sinceros cumprimentos, vim trazer deste, em atendimento à solicitação do nobre vereador João Márcio da Gama, vimos informar que o 36º Congresso Mineiro de Municípios é um evento promovido anualmente pela Associação Mineira de Municípios. Neste ano, o evento foi realizado nos dias 14 e 15 de maio, onde estiveram presentes todos os municípios que hoje fazem parte da associação. No congresso, os funcionários ribeirenses tiveram acesso a palestras e painéis com autoridades nos assuntos do municipalismo, em oportunidades de capacitação sobre temas do dia a dia da administração pública, além de ser um ambiente importante para a troca de informações técnicas e institucionais. Ao longo dos debates, os servidores públicos puderam agregar conhecimento nas áreas mais importantes de uma prefeitura e contar com estandes, com equipamentos, informações e demonstrações relevantes aos trabalhos da gestão pública municipal. Assim, para que a capacitação oferecida pelo Congresso pudesse ser aproveitada da melhor maneira, nossos servidores foram distribuídos em várias áreas de conhecimento disponibilizadas conforme podemos ilustrar a seguir. Participação no painel com senadores mineiros, onde foram abordados temas variados sobre o novo pacto federativo, sendo de extrema importância para a compreensão da nova forma em que os municípios receberão os repasses realizados pelo governo federal e estadual. Segundo, participação em variados painéis que trataram de assuntos administrativos, com gestão de recursos humanos, gestão municipal, aumento da receita pública, novas disposições e entendimentos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Terceiro, participação em painéis que abordaram novas políticas e oportunidades de fazer com que os municípios empreendam no setor de turismo e da educação.
Quarto, participação em um painel que discutiu o desastre ocorrido em Brumadinho e como tal ocorrido pode ser mitigado nos demais municípios mineiros, onde os conhecimentos foram de grande valoria para a conclusão do plano de contingência que vem sendo elaborado juntamente com a Aliança Energia, administradora da usina do Funil. Sem mais para o momento, e certos de ter atendido a sua solicitação, despedimos-nos. Altier Zadina Moreira, chefe de gabinete do Executivo. Então, está aqui a resposta, né, da senhora prefeita e sobre, né, o Congresso Mineiro de Municípios, nos dias 14 e 15 de maio de 2019. E muito obrigado e até a próxima. Por nada, com a palavra, vereador Renan Cantão. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Mais vereadores, vereadoras, assessora Isis, Tide, a Emily, servidora aí da casa, uma boa noite. Senhor presidente, irei começar aqui, tem até a ver com, né, a resposta do ofício que nosso companheiro vereador João Márcio recebeu, e também recebi, no qual, né, eu fui solicitado através de redes sociais para estar fiscalizando e informando o que foram gastos, né, com diárias, né, tanto antecipadas quanto ressarcimento, nesta viagem para o 36º Congresso, né, de Mineiro de Municípios. Então, é o seguinte, eu tive acesso logo agora à tarde, então fiz alguns levantamentos rápidos, né, a gente vai aprofundar melhor, mas pelo que a gente pôde ver aqui, a gente já pode estar dando o que realmente se passou, os valores. E o seguinte, o valor da prefeita municipal foi uma diária antecipada no valor de R$ 900, e dela consta, né, almoço, tem um jantar no valor de R$ 185, tem um almoço no valor de R$ 82,83, um outro almoço de R$ 107, mais a despesa com hospedagem, no valor de R$ 567. Tá? Então, dela excedeu um pouco o valor, ela recebeu 900 e gastou até um pouco acima do que ela pegou de andamento, no valor de R$ 942,98. Ok? Secretários, separei um que acompanhou também, foi o Renan de Carvalho Ramos, que recebeu a diária no valor de R$ 200. Fernanda de Abreu Silva, também no valor de R$ 200. Giancarlo Bruno de Carvalho, o motorista, no valor de R$ 280. Aristide Silva Filho, no valor de R$ 400. Fabiano José Alves. Esses que constam, os servidores de agora para frente, nós vamos só citar o nome para os companheiros saberem quem foi, exceto esse Fabiano José Alves, que foi no valor de R$ 40, todos os outros são no valor de R$ 47. Ok? Então foram os servidores Fabiano José Alves, Vinícius Risse, todos esses são no valor de R$ 47. Bruno Eduardo de Souza, Ítalo Rossi Campos, Ana Paula da Silva Ferreira, Lucas Pablo de Andrade, Rosiane Torino Silva, Fabiano Lucas dos Santos, Altieres Adnan Moreira, Jussiara Ferreira Gomes e Elizabeth Machado da Silva. Então, só para passar uma análise rápida que nós fizemos do recebimento desse documento, foram gastos no total, com esse 36º Congresso Mineiro, o valor de R$ 2.490. Isso a gente somando todos os servidores que estiveram no local. Ok? Mas depois nós vamos analisar com mais tranquilidade, com mais tempo e trazer novamente aí se há alguma divergência, né, em alguma apresentação de algum documento. Ok, vereadores?
E deixo à disposição também do companheiro vereador aí que quiser tomar conhecimento. Um outro assunto, presidente, eu vou trazer com fotos, outros detalhes. Foi procurado pelo senhor Azenclever, o Crevin, todos conhecem. E nós já tentamos, quando eu morei lá em frente à casa dele no Moinho, solicitar ao DR a colocação de um quebra-mola um pouco abaixo, lá próximo ao Moinho mesmo, né? Porque tem aquele quebra-mola até em frente ao Bar da Rose, né? Na época, o pessoal da RTV, nós conseguimos ele pôr mais um pouco de massa asfáltica, melhorou, só que realmente a velocidade que o povo vem de Perdões até chegar naquele quebra-mola vem numa velocidade muito alta, né? E eles têm netos, várias crianças que ficam ali e falam: Renan, está perigoso demais. Às vezes a gente fica lá pouco tempo, a gente vê, mas eles que moram, Renan, tem gente que chega ali até chegar no quebra-mola mais de 100 km por hora. Né? Então, nós vamos fazer um trabalho, né, bem feito, com fotos, a gente especificar o quilômetro. Na época, foi nos informado o seguinte, quando nós solicitamos para eles, foi até nessa vez que eles vieram, eles alegaram que tem um limite de inclinação para estar colocando quebra-mola, né, para não correr o risco de quebrar uma carreta, alguma coisa desse tipo. Porém, logo depois disso, a gente vê que, em frente à granja de porco aqui em Palavras, se fosse dessa situação, ali não poderia ter quebra-mola. Que a gente, se for ver o grau de inclinação ali, é muito maior do que esse local que a gente tem citado aqui. Né? Então, posteriormente, então, nós vamos apresentar em um documento, né, e solicitar juntamente ao presidente da Câmara esse envio ao DR para a gente ver se consegue ter êxito nesse pedido. E, por último, presidente, eu quero parabenizar aqui, em especial as pessoas que eu vi que realmente estão à frente, a gente sabe que tem muito mais gente, que é a Meire e a Rosane, né, do bairro Amoreiras, o belíssimo trabalho que eles vêm fazendo no bairro Amoreiras, referente à praça, né? Hoje eu pude acompanhar através de rede social, até mesmo passei lá para ver o belíssimo trabalho que está sendo feito, né? E muitas das vezes, o que a gente tem que pedir à população é que isso sirva de exemplo. Né? Olha que trabalho bacana. Muitas das vezes a pessoa fala: não, isso não é obrigação da população, isso é obrigação da prefeitura. Correto. É uma praça municipal. Né? Mas olha que trabalho bacana, o que custa, né, a pessoa se sensibilizar e fazer um trabalho belíssimo como aquele. Né? Então fica aí o parabéns tanto a eles e as pessoas também que eu não citei, que a gente viu só o nome dessas duas pessoas. Né? A gente parabeniza a todos e sugere também à população ribeirense que tenham mais pessoas voluntárias para estar realizando, né, um serviço desse, voluntariamente, e um serviço que realmente vale a pena e coisas que realmente faz bem ao município. Né? Então, presidente, o que eu tinha para trazer para o plenário hoje é isso. Gostaria de desejar uma ótima noite, uma ótima semana a todos e fiquem todos com Deus. Amém. Com a palavra o vereador Jorge Luiz. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora Boa vereadora, noite. A nossa assessoria, o secretário de Administração e Fazenda, Aristide Silva Filho, a nossa funcionária Emily. Boa noite a todos. Primeiramente, senhor presidente, quero trazer ao plenário resposta de um ofício de autoria deste vereador, à mesa diretora, sobre aquela escuridão na portaria do Hospital Municipal, né, que muitas pessoas vinham reclamando, veio uma resposta para a gente aqui, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos através deste encaminhar a resposta ao ofício supramencionado. A Secretaria de Obras, juntamente com a Secretaria de Saúde, informa que registrou as solicitações feitas por Vossa Excelência. Estaremos tomando as devidas providências para que tais pendências sejam mitigadas o quanto antes. Eu acho que todos os vereadores já perceberam, né? Porque acho que todos os vereadores já devem ter ido ao hospital municipal depois das 19 horas. É muito escuro a portaria, a rua daquele espaço ali. A sugestão do vereador, né, todos têm conhecimento. Gostaria até de fazer também a leitura do pedido, que foi assinado pelo presidente Danilo.
em atendimento à solicitação do vereador Jorge Luiz de Oliveira, conforme pedido verbal em reunião ordinária dia 20 de maio de 2019, que junto ao Departamento de Obras e Secretaria de Saúde solicita solicita melhorar iluminação na entrada do Hospital Municipal e troca de lâmpadas dos postes da rua nas proximidades do hospital, bem como a pintura do teto na sala de observação, do qual está apresentando mofo. Né? Depois que o vereador fez esse pedido, já teve uma outra pessoa que, comentando, não procurou, só comentando, né, e falou, vocês já olharam, vereadores, como é que está o teto daquela sala que a gente vai ser medicado ali? Entendeu? Eu falei, a gente já entrou com um pedido lá na Câmara, né, através de um não foi nem requerimento de indicação, foi solicitação para o presidente enviar um ofício tanto para a secretária de Saúde quanto para o secretário de Obras para tomar conhecimento, né, e ver a possibilidade de estar fazendo. Né, é uma situação constrangedora, como esse vereador trouxe aquele dia, no dia 20. Né? Você está ali tomando soro, alguma medicação, e olha para o teto, está mofado o teto. É constrangedor para a pessoa, e principalmente porque estamos na área da saúde. Né? E quando você passa mal, tem qualquer problema de saúde, à noite, você chega na entrada do hospital, você para o carro e olha assim, está tudo escuro, e você é perigoso até tu pensar e acontecer alguma coisa. Tá certo? A sugestão é um holofote e que clareie aqueles 2 postes ali, igual fez na Luciana Cunha. Tá certo? Eu fui comunicado também sobre a estrada de Álvaro Botelho, né, que já foi liberada, acho que não terminaram o serviço, mas já foi liberada já para o tráfego dos automóveis, porque passava bicicleta, passava pessoas, passava animais e passava moto. Só os carros que não. Eu achei bem, eu fui lá, né, porque esse vereador tem sempre batido na mesma tecla aqui sobre esse pedido, e nós tínhamos sido informados que até agosto estaria liberando. Aí, né, foi liberado já semana passada, o serviço vai continuar lá, mas já liberou para o pessoal. Então, é importante, isso aí a gente está trazendo aqui, e gostaria também, nesse momento, de solicitar do presidente da casa, da mesa diretora, que envie ofício, né, porque a gente traz as reivindicações da população a essa casa, e quando acontece, né, o atendimento ao pedido, não só desse vereador, mas de todos, é importante a gente estar trazendo também, porque 2 pessoas que usam aquele espaço falou, não, está certo, já liberou para nós, agora falta terminar isso, terminar aquilo, mas já está liberado, já facilita para todas as pessoas que passam ali naquele local. Então, diante disso, senhor presidente, solicito de Vossa Excelência um ofício essa noite, parabenizando, né, os trabalhadores diretos que realizaram esse trabalho, no caso, o vice-prefeito Helder Marcelo Pereira, que esteve sempre ali do lado, o secretário de Obras Marcelo Graciano, e os funcionários que trabalharam naquela estrada direta e diretamente, contribuindo para a liberação do tráfego dos automóveis naquela estrada. Tá certo, senhor presidente? Correto. E eu até fui lá no domingo, para dar uma olhada e ver a situação que está, e resolvi tirar algumas fotos e trouxe para acompanhar anexo ao ofício como que está o estado da estrada, e que vai melhorar mais ainda, mas pelo menos já está passando com o pessoal ali, tá certo? Senhor secretário, passa para o presidente, por favor, tá certo? E, no mais, muito obrigado pelo uso da palavra essa noite. Que Deus nos ilumine, que nos proteja, que nos dê muita saúde, muita paz, para continuarmos aqui trabalhando em prol
de toda a população ribeirense. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite, vereador. Com a palavra, o vereador Daniel dos Santos. Senhor presidente, boa noite. Começo Boa noite. demais vereadores, vereadora, visitantes, Aristide, doutora Isa, assessor jurídico, servidora Emily, boa noite a todos. Presidente, eu saindo para aqui, fui abordado por um cidadão que mora na região ali do posto de gasolina, na cidade Aparecida. Ele presencia várias vezes, né, motoristas em dúvida na saída Perdões, né, querendo saber qual que é a rua que dá acesso, que tem várias esquinas, né. Então, eu acho também interessante essa sugestão desse cidadão e propor ao executivo, presidente, colocar assim uma placa naquela região ali do posto de gasolina, indicando a saída Perdões, BR-381, que várias vezes tem observado dúvidas de motorista naquele local, perguntando, muitas vezes errando o caminho. Esse dia entrou um caminhão na rua Funcionário Duca, realmente teve transtorno para virar caminhão lá embaixo na carreta. Então, diante disso, presidente, eu quero um ofício do setor de obras, ter a possibilidade de colocação de uma placa indicativa nesse sentido, indicando a saída para Perdões e também para a rodovia Fernando Dias, a BR-381. Também achei um pedido interessante daquele cidadão que mora naquela região, que tem observado bastante essa dificuldade dos motoristas na direção correta da rodovia. Eu estou presidente sobre a Copasa, a gente tem falado bastante sobre a reposição do massa asfáltica nos locais onde são feitos serviços. Não sei o que tem que fazer mais nessa casa, são vários pedidos, né? Perto da minha casa tem um buraco que tem 2 meses já. A gente sabe o que fazer mais nesse sentido. Eles têm um prazo, tem um contrato, né, vereador Ronaldo, tem em mãos esse contrato, né, Ronaldo? Para recompor esse serviço, mas não é obedecido. Então, eu quero requerer da doutora Isa qual que é o procedimento. A gente tem qual é o caminho a ser tomado, porque a gente, falta de pedir não é. Vários locais que eles fazem o serviço não recompõem. É muito moroso aquela reposição de material nas ruas. Entendeu? Senhor vereador, Pois não. me pede uma parte, nesse caso aí, de Não cumprimento. reparo, né, de valas e buracos abertos pela Copasa, essa matéria é tratada não no contrato, numa lei municipal específica sobre esse assunto, ok? Que determina que os buracos e as valas abertas sejam reparados dentro de um certo prazo. Então, a sua ideia, então, é propor um projeto de lei ao Executivo. Não, já existe Já a lei existe, municipal. né? É a lei municipal, Já tem a lei municipal. Tá? Isso. Mas, infelizmente, não é cumprida, pelo que tem observado, né? É muito demorada a recomposição desses buracos. De qualquer forma, presidente, eu requerer um ofício da mesa, nesse sentido, dessa da Copasa, né? Para ver se pelo menos nós temos feito nossa parte. Direto para a Copasa? Copasa? Para a Copasa. O terceiro tema aqui, presidente, a questão do endossar a palavra do vereador Jorge, que diz respeito à estrada da zona rural. Falou nessa casa que dependia de geólogo, de topografia, né? Não sei quais motivos, mas realmente foi a setor de obras aprofundou rapidamente, fez o serviço sem depender desses profissionais. Então, a gente também parabeniza o setor de obras, o pessoal responsável pelo serviço. Foi um serviço rápido, acho que em 3, 4 dias, né? Ter condições para os usuários, né, da estrada, da zona rural, ter acesso. Tem muito trabalhador da usina do funil. Realmente, o pessoal trabalhou direitinho, com muito boa vontade, com pouco material, com pouco recurso. Fizeram um trabalho bastante efetivo. E para encerrar, presidente, eu requeri semana passada da doutora Isa, assessora jurídica, comentei inicialmente sobre a VLI, que usa o espaço do município na zona urbana, e solicitei da doutora Isa que fizesse formação para mim nesse sentido, doutora. Se o município arrecada algum recurso pelo uso do setor da zona urbana. Então, a doutora Isa preparou para o meu ofício, ela fez uma pesquisa, a VLI contribui, sim, como represados da arrecadação do CEFEM, recolhido a partir de 12 de 6 de 2018 até 30 de 4 de 2019. Referente às competências de 6 de 2018 até 2019. Para o município, substância e tipo de afetamento. Ribeirão Vermelho, substância calcário dolomítico, R$ 51.000,07. Dolomito, R$ 7.785,40. Então, a informação que eu tive, eu fico satisfeito por saber
que a gente arrecada esse valor, esse que é anual, né, pelo jeito. Vou repassar a pessoa que me perguntou esses valores para... Realmente ele também está curioso para saber. Eu nem tenho, assim, nem tenho tentado por essa questão. Então, o cidadão procurou uma pessoa de conhecimento, de bem, tem aqui informação em mão para prestar para ele. Hoje é só agradecer o espaço, Deus boa noite a todos, que Deus nos ilumine, Deus para todos nós. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Com a palavra, o vereador Ronaldo. Cumprimento, senhor presidente, membros da mesa, Boa noite. demais vereadores, vereadora, assessoria jurídica, a servidora da Câmara e o servidor do Executivo. Por meio do requerimento 23, senhor presidente, eu solicitei informações a respeito de despesas da senhora prefeita com viagens feitas a Belo Horizonte no ano de 2018 e no ano de 2019. Então, vou fazer a leitura item por item. Eu faço a leitura de um item do que eu pedi, em seguida eu leio a resposta e já antecipando, dizendo que as respostas foram assinadas pelo chefe de gabinete do Executivo e pela servidora responsável do controle interno. Então, vamos lá. O primeiro item é despesas com hospedagem no Hotel Royal Boutique Savassi, no dia 25 de maio de 2018, no valor de R$ 213, e no mesmo hotel, dia 22 de janeiro de 2019, no valor de R$ 351. Como justificativa para questionar esses gastos, eu argumentei que a senhora prefeita se hospedou nesse mesmo hotel em outra ocasião e pagou a diária de R$ 166. A resposta do Executivo foi a seguinte: o mesmo hotel cobra valores variáveis. Basta uma análise razoável para compreender que hotéis podem definir seus preços baseados em diversos fatores, já que em um mesmo estabelecimento pode haver vários quartos com preços diferentes em um mesmo período, a depender do andar, da estrutura, dentre outros fatores. É comum haver datas em que simplesmente não se acham vagas em determinado hotel, ou quando se acham vagas, essas são poucas e difíceis de reservar diante da demanda. O próprio hóspede não tem poder de escolha para optar pela hospedagem de menor preço, cabendo-lhe apenas verificar se o valor se encontra dentro do valor de mercado praticado. O preço também pode variar de acordo com datas ou épocas determinadas no ano e até mesmo eventos locais, a ponto de os próprios hotéis definirem seus preços com aquilo que chamam de alta ou baixa temporada. Certo é que a chefe do Executivo vem cumprindo a lei, apresentando os comprovantes de seus gastos com viagem, e este é o seu dever. Quanto ao valor de R$ 166 que o vereador fez como referência em relação aos demais valores, explicamos que nos dias 18 a 21 de junho de 2018, a hospedagem foi em quarto duplo, ocupado por 2 prefeitas, ocasião em que as despesas foram divididas entre as 2 prefeitas. Eu comento essa resposta, senhor presidente, da seguinte forma. Nas 2 viagens que eu citei aqui, dia 24 de maio de 2018 e em 18 de maio, na viagem dia 24 de maio, a prefeita gastou R$ 213. E nesse dia, não houve nada que justificasse que o hotel cobrasse um preço maior, porque lá estava, por exemplo, numa alta temporada. Porque a senhora prefeita viajou nesse dia para apenas uma reunião
com o deputado Fábio Xerém, certo? Inclusive, ela, essa diária foi reservada online uma semana antes, certo? E a outra viagem que ela fez para Belo Horizonte, que gastou com diária R$ 351, também não foi nada que tenha como justificativa uma alta temporada, porque ela foi participar de reuniões promovidas pela Associação Mineira de Municípios. Quanto ao fato daquela diária que ela dividiu com a outra prefeita, que ficou em R$ 166 para cada uma, não consta na diária lá, no recibo impresso pelo hotel, que foi alugado um quarto duplo. O quarto duplo refere-se lá na diária que ela pagou, lá do dia 24 de maio de 2018, de R$ 213. Lá sim, diz que o quarto é duplo. Nessa que ela dividiu com a outra prefeita, não consta nada que a reserva foi feita para quarto duplo. O segundo item, senhor presidente, que eu questionei, foi a respeito despesa com jantar, no dia 26 de junho de 2018, no valor de R$ 206, consumindo 2,760 kg de comida. E uma despesa com refeição no valor de R$ 107, cuja nota fiscal foi emitida no dia 21 de 6 de 2018, às 10h30, sendo que consta dessa nota, de forma manuscrita, que essa despesa refere-se a jantar, no dia 19 de junho de 2018. A senhora prefeita respondeu que a nota emitida em 21 de junho de 2018, às 10h30, referente a jantar ocorrido em 19 de 6 de 2018, se dá pelo fato de que notas fiscais de hotel são emitidas na saída, no check-out, no momento em que se deixa o hotel. Correta, a explicação foi convincente. O outro item que eu questionei, senhor presidente, é a questão como eu disse aqui, daquele gasto, né, exagerado, que o jantar ficou em R$ 206 e a prefeita consumiu mais de 2,7 kg de comida. Respondeu a senhora prefeita que os valores cobrados por cada estabelecimento seguem critérios próprios do estabelecimento. Não cabe a nenhum cliente colocar preço no produto e do serviço de cada estabelecimento comercial. Eu entendo claramente, senhor presidente e demais vereadores, que, de fato, o cliente não pode colocar preço. Mas é dever do agente político, do agente público, pesquisar e encontrar o estabelecimento com preços razoáveis. Eu digo isso porque nós não somos donos do dinheiro do povo, senhor presidente. Nós somos empregados do povo. E, como tal, nós não temos o direito de gastar o dinheiro do povo se fartando em lugares luxuosos. Nós temos que associar a atendimento às necessidades ao princípio da economia. Esse binômio, esses dois fatores têm que andar sempre em parceria, porque senão nós estamos aí ferindo aí o princípio da economia. O outro item que eu questionei, senhor presidente, foi que a senhora prefeita recebeu um adiantamento de diária no valor de R$ 300 no dia 4 e 5 de junho de 2018 e
efetua a despesa de R$ 411, havendo, portanto, direito ao reembolso de R$ 111. A senhora prefeita respondeu que, embora saiba que este é um direito da prefeita, ela, por opção e vontade própria, não pediu reembolso, como já ocorreu em diversas outras vezes. Aí enalteço a atitude da senhora prefeita, embora seja direito dela de não reivindicar esse reembolso dos gastos feitos a maior em relação ao valor recebido. E o último item que eu questionei, senhor presidente, que a senhora prefeita está descumprindo a lei municipal que trata de valores de diárias antecipadas e indenizações de viagem em relação à porcentagem, ou seja, é permitido a senhora prefeita gastar 60% do que ela recebe antecipado com alimentação e 40% do que ela recebe antecipado para viajar para... Eu repito aqui, é 60% do que ela recebe com hospedagem e 40% do que ela recebe com alimentação. E a senhora prefeita tem extrapolado essas percentagens. Aí informou aqui que os valores de diárias e indenizações foram devidamente aprovados pelo setor de controle interno, órgão responsável pela aprovação e controle das diárias e indenizações. Bom, embora que eu errada, né, não está sendo cumprida essa lei, a senhora prefeita aqui atesta que, né, houve aprovação do setor de controle interno, então indica que está tudo ok, embora isso não seja a realidade. Bom, outro assunto que me traz aqui, senhor presidente, eu havia pedido aqui, através do requerimento 11, o impacto orçamentário e financeiro relativo à aplicação do percentual de 6,58% nos vencimentos dos servidores a partir de janeiro de 2017. Vocês se lembram, a resposta não veio conforme deveria, logo em seguida eu reiterei esse pedido por meio de ofício da mesa, e a resposta também não veio, e eu solicitei ao senhor presidente que tomasse as providências cabíveis em relação ao comunicado ao Ministério Público a respeito desse atraso. No dia seguinte, eu recebi um telefonema do senhor, ele estava dizendo que não estava entendendo, que ele havia respondido essa questão, e nós conversamos tal, e ele realmente entendeu e disse que já estava sendo providenciada a resposta em relação a esse impacto, que ele já havia comunicado com a empresa que presta serviço para a Prefeitura de Belo Horizonte, não me lembro o nome dessa empresa, que eles já estavam calculando esse impacto, e dentro de 48, 72 horas, a resposta chegaria aqui à Câmara Municipal. Em razão disso, eu disse a ele que ia retirar o pedido de envio ao Ministério Público, né, dessa representação ao Ministério Público, e fiz isso aqui na Câmara, por meio da secretária e por meio da assessoria jurídica. Então, nós colocamos sem efeito o pedido de representação junto ao Ministério Público devido ao atraso. Pois bem, eu vou repetir o texto aqui, lá do requerimento número 11, para vocês verem, depois eu vou ler a resposta que me foi enviada. Eu pedi que envie à Câmara Municipal impacto orçamentário e financeiro relativo à aplicação do percentual de 6,58% nos vencimentos dos servidores públicos municipais a partir de janeiro de 2017. E a resposta que me foi dada, contrariando o entendimento por telefone, foi a seguinte: esclarecemos, essa resposta foi assinada pelo chefe de gabinete da Prefeitura, pelo controle interno e pelo secretário de administração.
esclarecemos que não houve a emissão de impacto orçamentário financeiro para o ano 2017, pois o assessor jurídico, na ocasião, nos orientou sobre a inviabilidade do reajuste devido ao alto índice de despesas, que era de 58,83% na ocasião. Por isto, não houve a necessidade de emissão desse estudo. Senhor presidente, não existe relação com o que eu pedi com índice 7, certo? Eu solicitei que enviasse à Câmara o impacto orçamentário dos vencimentos dos servidores a partir de janeiro de 2017. Eu não pedi, eu não perguntei se o município realizou esse impacto ou se não realizou esse impacto. Está muito clara. Por telefone, o chefe de gabinete da prefeitura me disse que já estava providenciando os cálculos junto à empresa que me enviaria. Agora, me responde uma coisa, me informa o que eu não perguntei, o que eu não pedi. Eu pedi documento que envia à Câmara, o impacto orçamentário financeiro. Se ele não foi feito, então que se elabore. Isso que está muito clara a minha questão. Eu entendo que o Poder Executivo vai entender isso aqui como resposta ao que foi questionado, mas eu não vou entender como resposta, porque não respondeu, está muito claro, não respondeu ao que eu pedi. Em razão disso, senhor presidente, agora, por minha conta própria, não por meio da minha diretora, eu vou prosseguir com essa questão, entendendo que não houve atendimento ao que eu requeri. Então, nós vamos representar, junto ao Ministério Público, eu, particularmente, porque... E aí, o Ministério Público vai decidir se essa resposta aqui condiz com o que eu pedi ou não. Né? Então, essa vai ser a decisão a respeito disso. Eu já extrapolei o tempo, né, senhor presidente? Está em cima, faltam poucos segundos. Poucos segundos. Então, outra questão eu vou deixar para a semana seguinte, porque a de esperar. Senhor presidente, então, eu peço um minutinho só para concluir, é muito rápido. É 1 minuto mesmo que falta. Então é suficiente, senhor presidente. É questão... Então, é a questão do transporte escolar. Eu tenho conhecimento de que está havendo uma inversão de valores a respeito daqueles indícios de irregularidades, certo? Prejudicar os prestadores de serviço, ou seja, as empresas que venceram o processo licitatório para transporte escolar. E isso não é verdade. Que a prefeitura assuma a responsabilidade. Transferir responsabilidade para outra pessoa é uma coisa muito desonesta, isso não é bom. Então, eu quero aqui enfatizar e dizer que o erro, os indícios de irregularidades no processo licitatório do transporte escolar foram cometidos pela comissão de licitação da prefeitura. Nenhum licitante vencedor, nenhuma das empresas que prestam serviço tem responsabilidade, tem culpa nesse processo. A flexibilização do edital foi feita pela comissão de licitação. Ela é a responsável pelos indícios de responsabilidade. Não venham atribuir a mim uma possível tentativa de prejudicar as empresas vencedoras do processo. Isso é muito claro. Ok, muito obrigado. Eu, na lista aqui de oradores, sou o último a me pronunciar. Na qualidade de presidente dessa casa, eu iria me pronunciar aqui mesmo. Eu tenho feito o meu pronunciamento lá na tribuna, e quando requer que eu volte a pronunciar, no final da fala de todos os vereadores, eu me pronuncio daqui mesmo. Mas nós estamos com uns probleminhas técnicos ali no microfone da tribuna. Não vamos pedir durante a semana
Viu, Emerson? Faz favor com o milho aí, vê se consegue solucionar para nós. Chame alguém, depois a gente não deixa esquecer não, tá? Senão pode prejudicar o áudio, porque as reuniões estão sendo gravadas, né? Tá picando. Então, eu irei me pronunciar aqui da mesa da presidência na qualidade de vereador, né? Eleito pelos ribeirenses, né? E sempre nas minhas falas aqui eu tenho pedido ao poder superior para me dar inteligência naquilo que a gente fala aqui, tendo em vista que a fala do vereador Danilo aqui é a fala do povo na rua, correto? Então nós vamos seguindo algumas anotações aqui para a reunião de hoje, exemplificando uma por uma. Vou novamente aqui aproveitar a presença do secretário de administração aqui, que é cargo comissionado da prefeita Aristides, pela presença, e mais uma vez pedir, já a terceira, quarta reunião, entrei já com a indicação também, pedir para que pelo menos o departamento de obras da prefeitura coloque um entulho, uma muafa lá na rua Antônio Monteiro da Sé. É umas crateras enormes que está lá. Foi feito já até a presente data de hoje, Daniel? Vereador Daniel, você sabe me informar? Não, né? Nem a muafa. Pela 1000ª vez. Pedir novamente que seja feito esse serviço. Posteriormente a isso, eu tenho uma indicação minha pedindo a engenheira da prefeitura para se fazer um levantamento lá, porque nessa referida rua, Antônio Monteiro da Sé, e é um pequeno trecho do Antônio Monteiro da Sé, nessa referida rua, não adianta fazer tapa-buracos com asfalto sem conter a água um pouco mais em cima. Com uns 2, 3 bueiros lá, resolve o problema. Eu vou ver a data da minha indicação e pedir para a engenheira da prefeitura, para a Secretaria de Obras, que a engenheira da prefeitura é vinculada à secretaria. Pedir a cópia desse projeto, se foi feito um estudo lá e tudo. Então nós vamos dar ênfase aí para ver se resolve de uma vez por todas esse problema lá. Porque foi feita a operação tapa-buracos com asfalto lá, durou pouco, então vai jogar dinheiro fora. Primeiro tem que cortar a água lá em cima, né? Melhorar o escoamento de água para posteriormente fazer essa operação tapa-buracos. Vamos ficar de olho nisso aí. Sobre a reunião com o pessoal da Aliança, responsável pelo gerenciamento da usina do funil, foi uma reunião produtiva para quem esteve presente. O vereador Renan estava presente, o vereador Ronaldo. Muito produtiva. Dos temas abordados, que todos sabem, inclusive teve convite, foi lido aqui. Então, esse distanciamento entre a direção e os munícipes e a população ribeirense, aos poucos, né, pela primeira reunião, aos poucos, elas será estreitada aí, tendo em vista a grande relevância que é esse plano de ação aí, que são leis, né? Leis que têm que ser cumpridas para segurança de barragens. Bom, outro tema aqui na reunião de hoje é sobre o acesso lá, a liberação do trecho lá de acesso à usina do funil. Parabenizar também a todos os envolvidos lá pelo serviço. O mais importante seria liberar a passagem, o acesso naquela estrada que dá acesso à usina do funil. Secretaria de Obras, né, vice-prefeito, os funcionários do setor que se empenharam lá,
E também a ferrovia, a VLI, que doou os dormentes, né, para fazer o serviço, as estacas. Eles também, então nós vamos enviar um ofício. O vereador pediu também, foi qual vereador que pediu? É do Jorge, né? Para a secretaria, as pessoas envolvidas, e nós vamos, na qualidade de presidente, endossar aqui também um ofício lá para a ferrovia, que eles demonstraram também, né, parceria com o município aí, na resolução desse acesso lá à usina do funil. Eu vou tocar em dois assuntos que um puxa o outro. Eu vejo, primeiro é sobre o que tem falado muito, questões de diárias aqui, envolvendo as viagens do executivo e secretariado. Aqui na Câmara existe uma lei na qual não tem diárias mais. Foi um acordo com a promotoria. Se o vereador for representar o município em algum local, se o vereador lá almoçou, deu R$20, exemplificando, dando exemplo, há assim um ressarcimento do valor. E eu volto a dizer, raramente das vezes que, por exemplo, que eu vou a Belo Horizonte, já disse aqui várias vezes, que eu almoço lá, é só ressarcimento, e faço questão de dormir lá na casa da minha irmã, já disse isso aqui antes, para economizar para os cofres públicos. Então, tendo muito cuidado no que vai falar aqui, conforme eu sempre peço proteção, por que na época fica a pergunta e a resposta no ar? Se houve um acordo com a promotoria para ressarcimento no caso de viagem de vereadores, por que não o fez assim também com o Poder Executivo e seus secretariados? Não, lá é diária. Estou lido aí, vereador. Você quer fazer o uso oficial aí, vereador? Eu concedo uma parte. Se você me permite, presidente? Permito. Os agentes também cabem o ressarcimento. Como eu disse que peguei esse documento, eu simplesmente apresentei valores, mas já detectei a devolução do chefe de administração, secretário de cultura e também da secretária de educação. Já foram ressarcidos os valores, na semana que vem eu irei apresentar ao plenário. Eles foram ressarcimento. Todos os secretários. Eu digo no geral, vocês estão me entendendo? No geral, quando fez um acordo lá nas outras câmaras passadas, quando fez um acordo com o legislativo, devia ter feito também um acordo lá com o executivo, ressarcimento. Evitar esse negócio de diária e coisa aí. Então, evita. Seria bom que assim fizesse também. Não é essa, que adianta. Ela é diária, Poder Executivo. Olha, você me permite? Prefeito, permito. Estou dizendo o seguinte: todo prefeito, vice-prefeito, agentes políticos, todos. Tudo é ressarcimento? Tudo é ressarcimento. Correto. Como eu disse, eu cheguei, analisei os documentos, apresentei os valores conforme a mim foi solicitado. O que eu disse no final? Eu falo, semana que vem eu vou fazer uma análise de todos os documentos e apresentar ao plenário. Conforme eu já detectei que todos os secretários já fizeram a devolução do valor que eles teriam que devolver. Entendeu? Todos já fizeram essa devolução. Você usou a palavra diária lá na tribuna. Exatamente. Então, semana que vem eu irei apresentar isso ao plenário novamente. Beleza, você usou a palavra diária lá hoje. Mas é solicitação de diária antecipada aí. Diária antecipada? É lógico. Aí. Isso. Posso pronunciar sobre isso? Pode, bem rápido, para dar meu tempo lá. Antes daquele acordo lá com o MP, era diária. Então, a pessoa recebia lá, por exemplo, R$200 e ela podia gastar lá 100 e ela não tinha que ressarcir. Gastava 100, a vez não gastava nada, ficava com os R$200. Hoje, essa diária antecipada é no caso, se a pessoa não tem recurso para viajar, ela pede à prefeitura a diária antecipada, recebe, depois ela tem que prestar conta de tudo que ela gastou. Certo? Se ela não gastou aquilo que atingiu o que ela levou, por exemplo, se ela recebeu uma diária antecipada de R$1.000 e chegou lá, gastou 800, ela tem que chegar aqui e devolver 200.
Não, Então, é o termo diária antecipada, mas não, ficou muito bem entendido. Inclusive, não é bem diária inclusive mesmo. o próprio vereador disse isso em outras reuniões já, correto? Tá bom. Entendido. O importante disso tudo é o cuidado com o dinheiro público, correto? Bom, em cima dessas questões aí, eu termino minha fala aqui hoje pedindo, foi tema de campanha no pleito do ano passado, no pleito de 2018, das eleições. Uma desburocratização do serviço público. Nós ouvimos muito isso em campanha eleitoral. Então, precisa dar uma desburocratizada, desgarrar um pouco, tanto nas 3 esferas, na federal, na estadual e na municipal. Eu vejo muita burocratização do serviço público. Correto? Não venham me confundir respeitar a lei com burocracia. São coisas distintas, diferentes. Não me venham querer interpretar o presidente da Câmara, o vereador Danilo Taurino, que nós temos que respeitar isso, respeitar aquilo. Não tem ninguém falando isso aqui. É preciso desburocratizar o serviço público. Tem visto muita coisa, principalmente aqui em Ribeirão Vermelho. Principalmente aqui em Ribeirão Vermelho, correto? São temas que precisa trazer para o pleito municipal. São coisas que precisam ser discutidas. Eu tenho estudado muito, observado muito. Nós precisamos discutir isso muito com os possíveis candidatos a prefeito de Ribeirão Vermelho. Se continuar do jeito que está, não tem como. Uma burocratização enorme. Tem sentido no dia a dia, cada dia que passa. Passa por um monte de gente para resolver uma coisinha que podia ser resolvido para um setor determinado. Nós vamos dar ênfase nisso no próximo pleito. Nós vamos ouvir os candidatos e dar ênfase nisso aí. Precisa melhorar o serviço público. Cada vez mais, está muito carrado, burocratizado. Precisa melhorar, correto? No mais, boa noite a todos. Obrigado a todos pela presença. Até a próxima semana, se Deus quiser. Em nome de Deus, declaro encerrada a reunião ordinária da Câmara Municipal.